Não segue, vamos lá. Então hoje aqui para apresentar o Em Branco comigo está Douglas Baster, tudo bom, meu irmão? Salve, salve, peço licença para entrar na sua casa, no seu estabelecimento, que o programa de hoje seja sensacional. Maravilha. E Fabinho, o mestre das sacadas brilhantes. Olha só, um elogio. Antes eu era bagunceiro, né? agora eu sou um mestre. Gente, vocês estão vendo como esse programa pode melhorar a vida. Se melhora a minha, melhora a de vocês também. Melhor do que terapia. Beleza? Tranquilo? Tudo ótimo, gente. Tudo Vamos bom? embora. Legal. E hoje a gente vai falar de um tema que tá surgindo aí. Se você ainda não ouviu, vai ouvir. Na verdade, é um tema novo que fala sobre a internet das coisas. E a gente está recebendo aqui, né, a Figtal, desculpa. É mais simples do que eu mesmo falei. Mas é a Figtal Soluções em Internet das Coisas, né? A gente está com o Lúcio Neto e o Gustavo Nascimento e a gente vai falar sobre internet, coisas e outras coisas mais, é isso? Pode ser? Exato, pode ser. Tecnologia, empreendedorismo, inovação, tudo isso. Estamos à disposição. Maravilha. A gente vai falar sobre internet das coisas, né? E é legal para quem tá ouvindo a gente, nós temos uma audiência bem eclética, né? Primeiro, é bacana, assim, dá para traduzir numa linguagem bem popular o que é a internet das coisas, assim, Lúcio, Gustavo, fica à vontade, só para o pessoal entender de cara, assim, saquei. Em uma frase, Maravilha. Internet das coisas se resume a conectar todas as coisas que estão ao nosso redor, né? E aí, a partir disso, a gente parte para pensar no que pode ser conectado. Vamos pensar no seguinte, hoje nosso celular ele já é um objeto conectado. Certo. A gente muitas vezes não para pensar, mas o objeto é uma coisa, né? Uhum. Apesar dela estar tão incorporada ao nosso dia a dia, fazer parte tão frequente do nosso dia a dia, que praticamente a gente pensa que faz parte do nosso corpo, né? Quem que nunca teve aquela sensação quando saiu de casa sem o celular e lembrou aquela sensação praticamente de vazio. De vazio, né? Vazio existencial, praticamente. Porque todas as nossas coisas, a nossa vida praticamente está dentro de um celular, né? Mas a gente esquece de pensar que o celular é uma coisa. E já é uma coisa conectada. Uhum. E a partir desse princípio, o futuro prevê que nós teremos muitas coisas conectadas ao nosso redor. Então, desde os veículos autônomos, os nossos numa cidade inteligente, por exemplo, postes de energia elétrica, faróis de trânsito, veículos, como eu já falei, e outros diversos sensores, né? Não se esquecendo também dos nossos animais, né? Uma aplicação bem imediata assim que a gente observa, em alguns países na Europa já usam, é o rastreamento de pets. Animais perdidos. Aquela coleira, né? Que você bota. Uma coleira inteligente. Você, assim, eu acho que é legal para quem tá ouvindo a gente, por exemplo, quem gosta de dar aquela corrida, já tem um equipamento aquela pulseira, né? Que já mede o batimento, te acompanha, né? Mede o batimento cardíaco. Isso pode ser tá ligado ao conceito da internet das coisas? Isso é um wearable. Né? Isso é um wearable, ou seja, é uma tecnologia vestível. Né? Exato. Legal. Então, hoje já é uma coisa conectada que nós podemos utilizar. E ele, como você mesmo falou, ele mede os batimentos cardíacos, né? A frequência rítmica ali da pessoa, os sinais vitais. Bacana. Inclusive idosos. Hoje já existe a tecnologia sendo desenvolvida para monitorar idosos, porque por muito tempo eles ficam sem assistência, sem os cuidados. E a tecnologia tem que ser palatável para eles, né? Tem que ser acessível. Eles não tem ainda uma certa assimilação ainda com o smartphone, a maioria deles, né? Entendi. Então, equipamentos inteligentes que possam coletar esses dados sem muita dificuldade, né, de tecnologia ali envolvida, é o objetivo mesmo de internet das coisas de maneira geral. Né? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, então. Fala um pouco de vocês, assim, como é que vocês chegaram? Vocês chegaram na Figtal, o que vocês já... Qual é a história de vocês? Porque nosso ouvinte, às vezes, ele fica com a impressão de que as coisas nascem prontas, né? Então, para isso não acontecer e mostrar um pouco do quanto vocês já passaram, né? Conta um pouquinho dessa história. O caminho, né? Se vocês conseguirem resumir isso em, sei lá, 30 minutos. 130 caracteres. Pois é, então tentar resumir. Bom, eu fiz técnico com o nosso outro sócio, que não está aqui presente, o Cairo, né? E nós fizemos faculdade de engenharia elétrica, etc. Ele fez eletrônica e eu elétrica mesmo. Uhum. E aí submetemos o projeto no edital do Startup Rio, em 2015, falando sobre automação residencial. Então, tornar as casas inteligentes. Legal. Né? O Smart Home, né? A casa inteligente é uma coisa que de uns anos para cá tem se falado muito e também está dentro do conceito de internet das coisas, né? Você conectar os objetos dentro de casa, ligar e desligar um ar-condicionado à distância, controlar uma tomada, uma lâmpada, etc. E aí, passando por esse momento, a gente trabalhou lá a validação, todo o processo que o Douglas também conhece bem aí,
de validação do negócio, a gente viu que tinha um campo sim para atuar, mas que a gente chegou a uma tecnologia, uma tendência nova, são as redes de baixo consumo de energia, e vimos que podia ser muito mais abrangente do que não se limitava a casa. E a partir daí a Phygital se tornou realmente uma empresa de soluções de internet das coisas, uma startup, pensando em qualquer aplicação independente de uma casa inteligente, ou seja, em cidades, no agronegócio, nas indústrias. Legal, bacana. Show de bola. Perguntas? Eu ia aproveitar que você estava pedindo para ele falar dessa. Eu também tenho uma porção, tem dados aqui para falar. Podem tocar o programa, que eu tô meio cansado hoje. Você vai, Fala vai você sair, que eu tô cansado. Vai pro bar. Não, mas eu queria que eles aproveitassem, e já que eles estão falando da história deles, um pouco da parte prática. Depois a gente falar de números, tem umas coisas interessantes e que os ouvintes adoram, a gente procura sempre falar. Mas é uma parte prática, ok. Vocês trabalham com indústria, trabalham com agricultura, trabalham com cidades, a gente já falou de pessoa que vai correr na rua e volta, mas, sei lá, diz um projeto aí que vocês estejam trabalhando pro ouvinte entender o que é o dia a dia em termos práticos de vocês, da Phygital. Nem sempre é glamour, né, Lúcio? Não, nunca. Eu já tava achando que era, né? Eu acho que esse é o nosso maior momento de glamour aqui, né? Entrevistando para vocês. Na verdade, glamour não existe. O empreendedorismo realmente exige de você uma dedicação integral. É sábado, domingo, né? Trabalhando. E nosso projeto ele está só começando. Nós somos uma startup que foi acelerada no ano passado pelo programa Startup Rio, do qual o Douglas também fez parte, né? Então, nós nos conhecemos de lá. E o programa Startup Rio nos permitiu abrir algumas portas, como, por exemplo, acessar o mercado, conhecer um pouco mais de metodologias para desenvolver um modelo de negócio. E no momento que nós estamos desenvolvendo, a Phygital está desenvolvendo soluções em internet das coisas, mas de maneira prática nós estamos tomando a iniciativa de criar e desenvolver uma rede de internet das coisas que seja pública, aberta, livre e colaborativa na cidade do Rio de Janeiro. Muito legal. Então esse projeto chama-se Rede IoT Rio de Janeiro, e vocês podem saber mais no site www.redeiot.rio. Rede, só para rede IoT, exatamente. IoT.rio. De Internet of Things, do termo em inglês. Isso. Então as pessoas podem acessar e conhecer um pouco mais desse projeto. E esse projeto ele prevê tornar o Rio de Janeiro uma Smart City com conexão de internet das coisas, com uma rede de conexão de internet das coisas. Então esse é o projeto que a Phygital está desenvolvendo em parceria com diversos parceiros na cidade. São empresas que têm interesse em desenvolver o projeto, porque perceberam que a tecnologia vai fazer parte e vai, de alguma forma, influenciar nos negócios dessas empresas, né? Então, o Gustavo até pode falar um pouco mais. E até para dar um exemplo, né, para poder tornar uma coisa mais próxima, essa rede, pessoal, é uma rede livre, de fato. Uma rede que não vai haver uma cobrança mensal de uma fatura, por exemplo, de uma operadora de celular tradicional. A ideia é que a internet das coisas, para que prospere rapidamente, tenha conectividade garantida. Então, o modelo de negócio das operadoras, elas mesmas comentam, está meio limitado. Elas não conseguem vender serviço na ponta para os clientes. E agora, com a internet das coisas, é aí que vai atuar, de fato, o valor de todo esse negócio. As aplicações. Então, no dia que você comprar uma coleira para o seu cachorro inteligente, que queira monitorar a posição, rastreamento, para você nunca mais ter o risco de perder o seu animal, você não vai pagar uma mensalidade para a operadora. Você pode pagar uma mensalidade para uma empresa que desenvolve um aplicativo que monitora e controla os dados daquela coleira e que te traga alguma informação a mais, que te dê um benefício. Então, esse exemplo é um dos exemplos, e tantos outros aí ao longo da cidade você pode implementar. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma segunda pergunta em cima disso que você falou. Depois eu acabei. Claro. Levanta o dedinho. A gente aqui levanta o dedo, o ouvinte não tem esse prazer de ver a gente brigando aqui, mas essa piada pronta. Exatamente. Mas a pergunta é o seguinte: isso que vocês estão falando, obviamente, a gente passa por uma coisa que a gente sabe que no nosso amado país é complicado, que é a questão e gestão pública, legislação, etc. Isso. Eu li, me confirmem se eu estiver errado, que existe um plano para uma consulta pública para um programa nacional de internet das coisas. Correto. Acho que vai ser agora no segundo semestre. É isso? A chamada já passou. A chamada já passou? Não está em elaboração. Maravilha. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão achando que isso isso é real? É real? Ou é fantasia? É meio fantasia? É muito importante? Conta pra gente. É real. O BNDES encomendou essa chamada pública em março do ano passado. O consórcio ganhador vai fazer um estudo que vai gerar esse plano
E o BNDES, a partir dali, vai trilhar as diretrizes para o banco investir nos próximos anos. E também esse plano vai ser usado pelo MCTIC, né, o Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, para poder pautar as políticas públicas. Nessa chamada, nós da Phygital e também como Rede IoT respondemos lá todos os quesitos, demos nossa opinião e realmente existe ainda algumas divergências. As operadoras querem algumas simplificações de taxas porque eles não têm competitividade para as tecnologias como a que a gente está usando, porque nós usamos um espectro que não é pago, não há necessidade de um leilão da Anatel para usufruir dessa infraestrutura. E elas pagam por isso. Então elas já começam nesse mercado com um custo mais elevado do que a nossa proposta. Então há uma divisão, mas até o momento o que há de legislação é totalmente plausível à nossa proposta. Não há nada que impeça redes do tipo como a nossa prosperem pelo Brasil. Que bom que o governo está andando, né, assim, razoavelmente não estão atrasando. A diferença no caso, né, é que, por exemplo, a chamada pública prevê um estudo para entender o mercado, entender a internet das coisas, né? E aí que entra a grande diferença, por exemplo, de iniciativas como a nossa, por sermos startup, por sermos pequenos, poder tomar a dianteira, de certa forma, pela agilidade que nós temos, né? Ou seja, de pensar, agrupar um interesse de parceiros e trabalhar em prol de um objetivo, que é desenvolver uma infraestrutura. Se nós fôssemos esperar um período para que se determinasse as regras de internet das coisas no Brasil, as coisas vão depender especificamente desse estudo, dos resultados desse estudo, né? Então, uma iniciativa como essa se antecipa, de certa forma, porque o mercado está aí, ávido por consumir internet das coisas. Muito bom. Eu tô lendo aqui, tem um momento pegadinha, né? Eu estava pesquisando aqui sobre a internet das coisas e vi uma matéria. A maioria dos consumidores não se interessa por internet das coisas. A chamada da matéria já é polêmica. Mas é uma pesquisa que foi feita pelo Gartner Group, né, lá nos Estados Unidos. Na segunda metade de 2016, com mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Segundo o estudo, apenas 10% desse pessoal tinha pelo menos um aparelho doméstico conectado em casa. E aí um dos itens aqui que fala que segurança pode ser um problema. Para quem está ouvindo a gente, de fato pode ser um problema. Imagina você ter sua casa 100% controlada por um celular, né? Por um device qualquer teu lá. Como é que isso é visto? Assim? Isso é fato? De fato, o tema ainda é meio... tem essa polêmica do interesse ou vocês não percebem isso ainda? Porque no Brasil isso ainda não está tão avançado. Não, em algumas conversas a gente percebe sim. E só para fazer um paralelo, essa resistência também aconteceu lá em idos de 2007, quando nós tivemos o lançamento do iPhone. Então o smartphone também, para que eu quero um telefone inteligente? Eu só quero um telefone para ligar. Mas a gente começa a perceber que as necessidades estão aí. Hoje é muito caro você resolver uma série de problemas. Imagina uma coleira de cachorro, como a gente falou, que tivesse que você pagar uma mensalidade para a operadora, botar um chip de celular e carregar a cada 3 dias. Com a tecnologia que a gente está usando, você vai poder usar a coleira adicional por meses, sem precisar recarregar a bateria. Então, uma série de questões que vão surgir aí nos próximos tempos. E em relação à questão da segurança, só para dar um dado, 85% das aplicações de internet das coisas são para monitoramento. Entendi. Ou seja, para você só acompanhar os dados climáticos, a situação do local. Para controle, como o caso das casas inteligentes, é muito, muito menor o número de aplicações. No entanto, a segurança realmente é um item que precisa ser trabalhado, melhorado. Legal. Porque o mundo está aí. Eu acho que você falou um ponto que é importantíssimo. Sempre que acontece alguma grande mudança que promove uma ruptura no mercado, traz um impacto. Exato. E aí as correntes da sociedade, algumas seguem, outras são contraditórias, mas o importante é a gente chegar num bom senso para avaliar o seguinte: o que é importante, o que é bom, o que é válido para mim e o que não é, né? Exato. E aí fazer uso ou não, né? Com relação a essa questão da segurança, é a mesma segurança que hoje já se discute, né? Com relação à internet. Com relação à internet normal. Predomina. Então, sempre é importante que se crie os mecanismos para que se possa garantir, de fato, a segurança, né? Com relação à comunicação. Mas isso é importante. A internet em si, como você falou. Entendi. Douglas. O Lucas tem uma lista, tem uns 15 bullets ali de pergunta ali. Então, assim, indo muito em cima do que o Léo falou, a gente sabe que muitas pessoas elas ficam receosas para fornecer dados, enfim, até mesmo teste de Facebook as pessoas não querem entrar, né? Sim. Então, como que vocês estão fazendo para talvez educar
esses novos adeptos de que a internet das coisas é realmente uma solução e não um problema? Bom, vou voltar ao... Essa é aquela pergunta que um olhou pro outro e ficou assim, não foi pra isso que eu vim. Ele me enganou. A questão é tranquila. Douglas, eles não vão mais falar contigo lá no Estado. Desculpa. Douglas é um amigo. Assim, Douglas, o que tem acontecido, na verdade, você observa que as pessoas não querem mais entrar com dados no aplicativo. A gente instala 300 aplicativos e eles ficam lá, jogados pelo canto no celular. Então, é esperado que os dados cheguem nas aplicações e que ele te dê o resultado sem você precisar fazer nada. Então, você vê a própria Samsung aí com os celulares dela, você vai andando e ele avisa, você já caminhou 13 minutos. Então, ele faz todo o cálculo, tudo. Essa inteligência é que os wearables, os vestíveis, né, as coisas conectadas ao corpo, etc., vão poder dar de benefício pra gente. E em relação às informações, sigilo delas, nada mais é do que já acontece para todos os casos que a gente já utiliza. A informação é sigilosa entre cliente e empresa, e a empresa pode usar a massa de dados para fazer suas análises sem olhar o indivíduo. Sim, então, legal. Eticamente falando, isso é até interessante porque ajuda, no caso de vestíveis, né, como eu falei. Imagine todos os idosos do Rio de Janeiro sendo monitorados e você avaliando os batimentos cardíacos de todos eles, verificando as condições do corpo. Os dados que isso poderia gerar para os médicos fazerem um diagnóstico cada vez melhor seria fantástico. Então, a base pública dessas informações, sem olhar o indivíduo, é uma coisa que a gente acredita que é necessário para o futuro. Maravilha. A conversa vai continuar já. Vamos de música. Vamos que o show não pode parar. Tava com saudades daquelas vinhetas dos nossos ouvintes simulando uma canção, né? Porque eles não cantam, né? Eles estão simulando alguma coisa. O maluco devia estar no meio do bloquinho de carnaval. Total. Perdido, a alma lá entregue. Mas vamos que vamos. Cara, eu tava aqui no intervalo pensando uma coisa. Sabe a primeira vez que a gente falou de internet das coisas aqui no início, né, do programa. Você que tá chegando agora, vamos fazer uma atualização. Você tá ouvindo no BG aí no fundo Maurício Pedrosa Blues Trio com piano blues 2011. O trio é composto por Maurício Pedrosa, Marco Guto no baixo, Maurício Pedrosa no piano, Vitor Busquets na bateria, djembe e percussão. Né? Então, mais uma vez, música muito boa, curadoria do Ivan Bala, nosso grande Ivan Bala. E a gente está aqui com Lúcio Neto e Gustavo Nascimento da Figital. A gente está falando de internet das coisas, uma coisa nova que está surgindo, mas eu me lembrei agora de um filme chamado De Volta para o Futuro, número 1, onde o Marty McFly... Um reboot, né? Total, né? Estão querendo, mas não... Não mexe, por favor, não estraga, né? Não mexe, não precisa. E aí o Marty McFly vai pro futuro. Sim. E aí ele chega lá, tá chovendo, aí a jaqueta tá toda molhada, de repente ele pega a jaqueta, aperta um botão e a jaqueta seca imediatamente. É um negócio ali. Aí me lembrei, vocês estavam contando a história da roupa que, né? Roupa inteligente, isso. Enfim, e aí lembrando dos usos, né? Eu tava dando uma olhada aqui, por exemplo, tem um termostato, né, para as casas, tem roupas inteligentes, né? E uma vez eu li uma pesquisa, uma matéria muito interessante, que algumas universidades no mundo já estão criando um bicho de pelúcia para você dar para as crianças, né? Para você dar para o seu filho, que ele acompanha e monitora, por exemplo, o sono do seu filho, porque ele vai ficar próximo do seu filho num berço, na cama ali, então vai acompanhar e vai te municiar de informações via um aplicativo. É isso? Então um exemplo de um uso pode ser esse? Só para pegar um gancho? Perfeitamente. Hoje, então, né? A internet das coisas, para quem tá... É isso, é você transformar o produto, os serviços em algo inteligente que te forneça... Não necessariamente entra na internet, né? Não, entra na internet. Tem que entrar, porque é a internet das coisas. Exatamente. Ele vai estar conectado a uma rede, né? Que vai estar conectada à internet normalmente. Não tem jeito. Mas aí depende da internet, né? Ou depende da qualidade da rede, é isso? Ou não? Não, depende muito da situação. Na casa inteligente você pode usar a própria rede do cliente, a internet do cliente. Mas se você pensar numa cidade... Uma cidade, por exemplo. Aí você precisa ter conectividade. E aí entra essa questão de uma rede realmente aberta e uma rede ampla. Uma rede que cubra todo um município, por exemplo. Uhum. Vamos pegar um exemplo então real agora. Falando da Figital agora, né? Que imagina que tem um empresário aqui
que está ouvindo a gente, ele tem uma pequena indústria que fabrica água de coco. Vamos lembrar do nosso amigo Fábio Levin. Se ele ligar para a Phygital e contratar a Phygital, que tipo de serviço vocês oferecem para essas indústrias ou para uma empresa? Fala um pouco agora do momento jabá, né? Fala um pouco da empresa. Não, primeiramente, a gente vai oferecer para ele uma consultoria, né? Relacionado às necessidades que ele tem. Vamos até o local identificar o que ele precisa para gerar conectividade, quais são os problemas que ele tem decorrente dos seus processos. E a partir disso criar um diagnóstico e oferecer uma solução de conectividade. Provavelmente vai estar relacionado a monitoramento de ativos, né? Indústrias pequenas ou grandes sofrem dessa dificuldade de monitorar a logística, a localização, né? De onde estão ali as suas peças, ou a embalagem, ou os produtos, ou a matéria-prima, os insumos para a produção, né? A princípio é entender a necessidade do cliente. Dá para chegar uma solução. Daí pergunta. Não, vai lá depois. Não, eu ia dá para chegar no nível, por exemplo, de eu monitorar a quantidade do consumo, ou seja, eu botei 3 garrafinhas ali para consumir, dá para monitorar, foi consumido uma agora, dá para monitorar isso no real ou ainda estamos longe disso? Não, é real. Se você pensar que as etiquetas RFID, só para traduzir, aquela etiqueta que você encontra às vezes na roupa. Código de barras? Não, aquela etiqueta que você apita quando sai da loja. Quando sai da loja, tá. Hoje, logística utiliza muito aquilo. Você cola aquela etiqueta nas caixas, envia para os caminhões, etc. Só que você só consegue descobrir o que tem ali aproximando algum equipamento. Se você tiver uma possibilidade de enviar os dados diretamente para a nuvem, via essa rede, via uma rede como a nossa, isso se torna autônomo. Então você coloca ali a garrafa sai da caixa, você sabe que aquela garrafa já foi consumida, né? Inclusive, o próprio RFID é uma tentativa de gerar conexão às coisas. Entendi. Né? Então, já ajuda muito a gente. Porém, o RFID ele é passivo. É passivo. Né? Ao invés de ser um objeto ativo transmitindo uma informação. Entendi. Legal. Perguntas? Eu estava lendo uma coisa que eu achei interessante, tem um pouco a ver com esse gancho que a gente está falando aqui, que é o seguinte: a indústria alimentícia, vamos chamar assim, americana, eles fizeram um relatório sobre a internet das coisas e dizendo que se as pessoas tivessem uma cozinha conectada, ela teria uma economia em média de 15%, ou seja, produto que passou da validade, aquela série de coisas. Ou seja, é um raciocínio de economia, né? Você faz um investimento que a gente vê que já está acontecendo no mundo inteiro para deixar de gastar alguma coisa. Esse vocês acham que é um gancho que vocês, como empresários, vamos dizer assim, pensadores dessa indústria, usam para convencer os nichos aí da indústria? Vamos começar a olhar para a internet das coisas, porque isso pode representar uma economia de dinheiro, economia de investimento, ou pelo menos não aumento dos gastos com coisas assim inúteis e que nem você estava contando agora. É assim que vocês estão pegando esses empresários? No momento de crise como a gente vive agora, né? Economia é palavra de ordem em qualquer empresa. Então, trabalhar com isso está sendo muito interessante para a gente, mas mais do que a economia, você tornar o seu processo mais inteligente e otimizado. Então, as empresas, hoje, o chão de fábrica das indústrias, por exemplo, não tem disponíveis as informações do que está acontecendo. Quanto tempo demorou um carrinho se deslocar com alguma peça dentro do ambiente, aquela rota é mais otimizada, a máquina está funcionando corretamente, tem que fazer manutenção naquela máquina. Então, tudo isso, a conectividade traz através da inteligência que você coloca nos softwares na nuvem. Então, o que a gente está trabalhando é exatamente isso. Como trazer dados do chão de fábrica, das plantações, da agricultura, para o gestor. Tornando a gestão mais eficiente, né? A grande questão é essa, gerando economia, exato, tornando mais eficiente, melhorando os processos. E com baixo custo, né, de implantação. Exato. Não é um investimento elevado. Hoje nós ainda estamos falando, quando falamos de indústria, nós ainda estamos na indústria 1.0 em muitos casos, 2.0. Negócios, né, mercados mais avançados como o americano ou até mesmo o alemão, ele já está na indústria 4.0, né, que é a automatização de todos os processos. Nós no Brasil ainda estamos caminhando, mas acreditamos que esse pode ser um grande salto para. Maravilha. Douglas, pergunta? Então vamos lá, assim, a internet, a tecnologia, em muitos casos, ela não é acessível e às vezes é muito cara, né? Então, como tornar, no caso, a
internet das coisas acessível para dona de casa, para que ela não precise pedir pro neto: meu filho, me ajuda aqui, é muita tecnologia para mim. Explica isso. Eu até vi um post no blog de vocês a respeito disso, mas eu queria que vocês decorressem um pouquinho, já que aqui a gente tem uma audiência tão plural. Então, como a dona de casa, a vovó que é antenada, mas que não consegue usar, como que ela vai ser conectada, assim? Bom, um exemplo pensando numa casa, né? Uma senhora que tem um jardim e que ela queira molhar o jardim ali, mas sem necessidade de puxar uma mangueira, todo aquele trabalho. Um botão na parede, um painel, pode muito bem acionar o irrigador. Se ela já tiver inteirada com o celular, um aplicativo pode fazer isso. Ela pode programar esse aplicativo para determinados horários do dia. Mas mais do que isso, a geladeira, já existem geladeiras que vêm com telas, né, na porta, que avisam o que você precisa comprar. Sim. Então não há mais a necessidade de ter um conhecimento profundo da tecnologia para você utilizá-la. A ideia é que a internet das coisas torne o mais acessível possível, amigável, né? Natural, humano, a nossa relação. Apesar de tratar de internet das coisas, a gente acha que às vezes há uma certa separação, humano e coisa, mas não é bem isso, é mais do que isso, é você pensar na experiência do usuário, desenvolver um produto que agora é também um computador, ele tem inteligência ali. Legal. E que ele vai te facilitar em diversas situações. Legal, os papos rende, né? Que eu já tô pensando aqui naquele chip subcutâneo, imagina, essas coisas que assim, dizem que já é a prova da gente está sendo manipulado, não sei o que. A teoria da e aí a gente vai entrar naquele filme Matrix, né? Se a gente tá no mundo real, né? Que sempre aparece, também. Sempre aparece aqui. Enfim, mas vamos de música então para relaxar um pouco. A gente tá na reta final do programa, mas vale a pena contar uma curiosidade que a gente tava falando aqui em off com o pessoal lá da Phygital. Quer dizer que o Rock in Rio, a próxima edição do Rock in Rio vai ter internet das coisas? Conta pra gente 142 caracteres aí rapidinho como é que vai ser essa história. Show do Rock in Rio, drones no céu iluminando e montando lá a guitarra e o nome Rock in Rio no céu. Vai ser montada uma guitarra com um drone no céu, e isso é um exemplo de internet das coisas. Exatamente, os drones sozinhos vão se posicionar automaticamente lá e formar os desenhos. E naturalmente alguém vai estar controlando isso ou não? Ou programação. Provavelmente uma programação. Pra não dar problema. Pra não dar problema. O homem apertando às vezes. Às vezes dá problema, né? Dois ali controlando, um pode bater no outro. Um tá prestando atenção no show e o outro. Beleza, excelente. Olha, então pra você que quer ver ou quer ter mais noção do que é uma internet das coisas, né? Se você for no Rock in Rio, você vai ter essa experiência. E a gente estava falando aqui que no último Super Bowl, aquele campeonato futebol americano, teve um exemplo também de internet das coisas num show do intervalo, uns drones voando ali ao vivo no palco, foi bem bacana. E o programa tá acabando. Meu Deus. Não é? A gente tava Impressionante. Quando o assunto é bom, vai rápido, né? Vai embora. Fabinho, dica final, algum comentário, alguma sugestão? Não, eu ia dizer, a gente não conseguiu, tava todo mundo aqui muito triste e a gente não pôde trazer para vocês tudo que esse assunto, o quanto ele é importante, o quanto ele vai crescer. Então o que eu vou dizer é para entrar no site da Phygital, que eles vão repetir porque agora eu não me lembro, mas é Phygital, Phygital, e eles vão dizer o site, entrem lá porque tem muitas coisas interessantes e é um assunto que vocês vão conhecer porque vai fazer parte da nossa vida. Sem dúvida. É isso. Douglas. Mandar um beijo pra todos e só uma indagação: por que do nome Phygital? Phygital é exatamente o que a internet das coisas vai trazer. Vai trazer o mundo digital pro mundo físico. Show de bola. Beleza, então, muito beijo pra todos, até semana que vem. Maravilha. Agradeço aí aos nossos convidados. Passa a palavra para vocês, Lúcio Neto, Gustavo Nascimento, obrigado. Momento de jabá, de dar a dica do site, da telefone de contato, agradecer, beijo pra família, beijo pra namorada, pra esposa, fica à vontade. A gente quer agradecer de fato aí a oportunidade de vir aqui falar sobre essa tecnologia, essa nova revolução, e agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, né? E para quem quiser saber mais, realmente é Phygital, PHYGITALL.com.br. E a Rede IoT Brasil, RedeIoT.rio, também está acessível lá para todo mundo buscar mais informações a respeito do que a gente está desenvolvendo. Tá? Bacana. Curtam a nossa página lá no Facebook.com/Phygital, PHYGITALL. Sim. E mais uma coisa, aproveitando, amanhã nós teremos um Hangout no Google, tá já divulgado lá na nossa página. Quem quiser também saber mais informações, bacana. A gente vai falar sobre a tecnologia voltada para a saúde e bem-estar. Maravilha, legal. Então, bacana. Convite aí para vocês. Obrigado, pessoal. Maravilha. Obrigado a você que nos ouviu, obrigado aos convidados.
meio-dia e 57. Vamos nos despedindo, mas vamos